Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje trazer uma incógnita para vocês. O que vocês acham que é melhor para as nossas plantas? Deixar o nosso solo ao redor do plantio completamente limpo, sem uma folhinha, todo limpinho, ou é melhor que deixemos este solo todo coberto com matéria orgânica, ou é melhor que este solo seja todo plantado, com toda a área do nosso solo plantada. O que vocês acham que é melhor para as nossas plantas? Para a nossa água, para o nosso lençol freático? O que vocês acham? Vamos descobrir com a Júlia, que é aluna do curso de agronegócios na FATEC de Mogi das Cruzes. Vamos ver o que a Júlia tem para nos mostrar? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia e hoje eu tenho uma experiência muito legal para fazer com vocês sobre a erosão no solo. Bom, esses são os 3 tipos de solo: o solo descoberto, o solo coberto com serrapilheira e o solo plantado. O que vocês acham que vai acontecer com a água após passar por esses 3 tipos de solo? Como vocês acham que a água vai ficar? Bom, e é assim que fica a nossa água após passar por esses 3 tipos de solo. O que vocês acharam desta experiência? Não é muito interessante a gente perceber que o solo descoberto, na verdade, quando a água cai, ela leva todas as partículas de solo. O que é essa sujeira? Vocês acham que é sujeira mesmo? Ou será que são aqueles nutrientes que nós colocamos, o humus de minhoca, o nosso composto? Quando a gente coloca isso para as nossas plantas e deixamos o solo descoberto, o que acontece? Acontece uma exposição. Esse solo, no nosso país que é tão quente, ele fica muito quente, vai a 56 graus, fica exposto a sol, a chuva, a vento, e aí os micro-organismos do solo não conseguem, aquela vida do solo que a gente falou na outra aula, não conseguem sobreviver mais. E aí, o que acontece? Quando a chuva cai, esse solo está todo solto, ele não tem raiz, ele não tem micro-organismo, ele não tem minhoca, ele não tem tatu-bola, não tem formiga, não tem nada. Quando a chuva cai, ela leva todos os nutrientes embora. E aí também leva a estrutura do solo. Então, quando a gente vê erosão, sabe aqueles quando a gente passa na estrada que tem um pedaço do morro que caiu, que a gente vê assim tudo vermelho? Aquilo é provocado pela falta de estrutura do solo, né? Então, quando a gente deixa esse solo descoberto, sem vegetação e sem matéria orgânica, acontece a erosão. Numa outra realidade que nós vimos aquele segundo que estava com a matéria orgânica no solo, o que aconteceu ali? Aconteceu que a matéria orgânica ela faz uma proteção no solo, tanto com relação ao sol, então os micro-organismos, a vida do solo consegue se manter viva ali, né? Quanto ela também protege da chuva. E quando a chuva cai, essa matéria orgânica ela faz uma filtragem dessa água,
Não é interessante? E aí, as partículas que são, né, muitas vezes esses nutrientes, eles não percolam, não descem. E esta matéria orgânica também é alimento para essa vida do solo, não é? Para os micro-organismos, para essas formigas. Então, esses seres vivos, eles conseguem se alimentar, se proteger e cuidar desse solo. Né? As minhocas fazendo as galerias, produzindo humus, né? As formigas, como a gente já falou, levando a matéria orgânica para o fundo, lá para o solo onde está precisando, e assim todos os seres vivos que têm a sua função. E na terceira realidade, que é coberto com planta, com raízes de planta, então que seja grama, que seja outras plantas de forma geral. O que vocês acham que aconteceu ali, gente? Bom, primeiramente, se a gente pensar no nosso lençol freático, lembra aquela aula que o Matheus deu para vocês sobre o lençol freático, que ele é abastecido com as águas? Essa água do lençol freático, quando tem raiz, a raiz permite que essa água desça pela raiz. É como se fosse um canudinho que vai descendo essa água pela raiz, né? Então ela permite que a água desça, seja filtrada, então desce água, não desce partículas de solo. Por quê? Porque essa água, essas raízes, elas fazem uma filtragem desta água. Muito interessante. E outra coisa muito interessante é que quando a gente fala das plantas, existem o que a gente chama de planta companheira. Então, por exemplo, em uma outra aula eu vou explicar melhor para vocês. Quando você planta, por exemplo, milho com feijão, o milho ajuda o feijão a se desenvolver e o feijão ajuda o milho a se desenvolver. É muito interessante. Não existe competição, existe companheirismo e aí são as plantas companheiras. Então a gente vai ver uma outra aula sobre plantas companheiras e por hoje eu espero que vocês tenham gostado. Agora, quando vocês fizerem a sua horta, mantenham sempre o solo coberto com matéria orgânica, que vocês vão ver que elas vão ficar muito mais felizes. A água vai evaporar menos, então a água do solo, quando tiver um sol quente, o solo vai se manter mais úmido por mais tempo. E as suas plantas vão ficar muito mais felizes, porque vai ter os micro-organismos vivos, alimentados com matéria orgânica e as suas plantas muito mais nutridas. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!